será glorificado mais uma vez neste lugar. Não porque o apóstolo Wallace está aqui, não porque você está aqui, mas porque o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. E ele já se encontra presente. Eu desci aquela rampa sentindo a presença dele neste lugar. E eu pude ver que verdadeiramente esta é mais uma igreja que adora o Senhor, mais uma igreja que abre o coração, que rasga o coração perante o Senhor. Louvor abençoado, fiquei maravilhado com a equipe de louvor, ministério de louvor, que Deus abençoe de uma forma sobrenatural. E eu vou falar algo aqui que eu sempre falo em todas as igrejas. Ainda bem que lá no céu não vai ter casamento. Ainda bem. Eu glorifico a Deus por isso. Porque se no céu fosse ter casamento, irmãos, ia ser um problema terrível. Porque a quantidade de mulheres que se converte, a quantidade de homens, a proporção é totalmente diferente. Todas as igrejas que você chega, tem 100 mulheres e tem 20 homens. Imagina se no céu fosse ter casamento, a quantidade de solteiros que ia ficar lá. A quantidade de mulher solteira que ia ser complicado. Então, eu acho que esse é um dos motivos pela qual Deus não permitiu haver casamento no céu. Não, porque senão as mulheres se convertem todas e os homens não. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, essa igreja, pastor Ismael, sua esposa, sua família. Amém? Está ali comigo, que já foi apresentado, pastor Magno. Eu sou apóstolo da comunidade Seara Vida Abundante, ali em Amora, Seixal. E está comigo ali o meu Timóteo, pastor Magno, meu Eliseu, né? Já estou passando a capa para ele, eu estou retornando ao Brasil agora, dia 1º. E eu tenho certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado aqui em Portugal. Amém? Deus abençoe a sua vida. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Todas as vezes que ministro a palavra de Deus, eu tenho uma preocupação, e eu sempre digo isso, que existem duas coisas que um pregador não deve fazer, existe uma que ele deve fazer. A primeira coisa que um pregador não pode fazer é pregar aquilo que ele quer pregar para a igreja. A segunda coisa que ele não deve fazer é pregar aquilo que a igreja quer que ele pregue. Mas a terceira e última coisa que ele deve fazer é pregar aquilo que Deus quer que ele pregue para a igreja. E eu estou aqui nessa noite na incumbência, na responsabilidade de ministrar o teu coração, a palavra do Senhor. E ela já foi ministrada ao meu coração. Tem mais uma semana que eu tenho orado, tenho falado com Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer falar conosco ali naquele dia. E eu confesso aos irmãos que o título, desta busca, deste culto, Minha Família no Altar de Deus, é um título bem sugestivo. E eu comecei a buscar a Deus, e ontem, ou melhor, por essa madrugada, que o Espírito Santo começou a falar comigo. Quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo continuou falando comigo. E eu quero deixar aqui para esta igreja, nessa noite, tudo aquilo que o Senhor tem para o teu coração, segundo Ele já colocou em meu coração. E eu prometo aos irmãos que eu não vou deixar aqui, não vou levar comigo nenhum ponto e nenhuma vírgula. Eu vou deixar aqui tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado nesta noite. Josué capítulo 24, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, você pode repetir isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, você pode se assentar. Aleluia. Irmãos, quando eu me deparei com esse título, o pastor Ismael havia me dito por telefone que o título deste culto, desta noite, seria Minha Família no Altar de Deus. Eu comecei a perguntar ao Senhor algumas coisas, e como já disse, essa madrugada Ele falou muito ao meu coração.
Eu tenho aqui uma folha que, se eu fosse ministrar tudo que está escrito aqui, talvez eu ficaria aqui até amanhã ou mais. Eu confesso aos irmãos que eu tenho computador, eu tenho tablet, mas eu ainda sou adepto do papel. Ainda sou adepto. Eu escrevo minhas mensagens no tablet, no computador, mas eu acabo deixando no papel. Ainda sou adepto do papel. Mas aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite, não é propriamente dentro desta mensagem, minha família no altar de Deus. E eu comecei a questionar a Deus e falei com o Senhor: Senhor, minha família no altar de Deus. E comecei a perguntar ao Senhor: por que realmente, verdadeiramente, nós queremos ir até o teu altar, nós queremos a nossa família no teu altar, mas por que muitas famílias ainda não estão no teu altar, não estão diante do teu altar? O que é que está acontecendo? E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a entender algumas coisas. Por que é que eu e você ainda não temos a nossa família, a nossa parentela no altar de Deus? Por que é que oramos tanto, jejuamos tanto para alguém da nossa família, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, o primo, o tio, enfim? Por que é que nós oramos tanto, jejuamos tanto, pagamos tanto preço para a salvação da família e a família ainda não foi salva? Por que é que eu peço tanto a Deus para colocar a minha família no altar de Deus e a minha família ainda não está no altar de Deus? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a entender algumas coisas. Quando Josué aqui diante do povo, depois de vencer algumas batalhas, de passar por alguns obstáculos, como atravessar o Rio Jordão, como derrubar as muralhas de Jericó, e agora eles chegam em Canaã, na terra prometida, e agora na terra prometida, a qual o Senhor havia prometido já para Moisés, e eles encontram os gigantes. A terra era boa, o fruto era bom, e eles encontram os gigantes. E agora Josué, na incumbência de fazer a nação de Israel herdar a promessa de Deus, aconteceu algo que não poderia ter acontecido de forma alguma. Porque quando Deus o chamou, Deus disse para ele: quando você entrar em Canaã, você vai ter que destruir tudo que há lá, toda a vida, todo ser humano, homem, mulher, velho, criança, destrua tudo e tome posse da terra que é tua. E aí eu começo a entender. Josué, ele chega ali, ele vê os frutos, e aí alguém chega para ele e diz, um dos espias diz: olha, a terra é boa, o fruto é bom, mas há gigantes na terra. E Deus havia dito para Josué: acaba com toda a raça que estiver lá. E no livro de Josué, no capítulo 15, no versículo 63, diz a palavra de Deus que Josué não pôde expulsar os jebuseus. Ele não pôde expulsar ou exterminar os gigantes daquela terra. O que é que Josué faz? Ele faz um negócio com aquele povo. Ele faz um negócio com os jebuseus, ou seja, ele faz um acordo, separa um pedaço de terra e diz para eles: vocês ficam aqui, vamos fazer aqui uma cerca, uma linha, uma divisória, vocês ficam do lado de lá, nós ficamos do lado de cá. Agora tem uma coisa: não mexe com a gente, nós também não mexemos com vocês. Fizeram um acordo com o inimigo. Um dos maiores problemas que eu e você enfrentamos, um dos maiores problemas que eu e você não tomamos posse daquilo que Deus tem para mim e para você, é o fato de que nós fazemos às vezes acordo com o inimigo. E isso tem que ser exterminado, tem que ser banido do nosso coração, do nosso meio. Porque quando fazemos acordo com o inimigo, nós não sabemos o que é que nos espera lá na frente. Josué
Golias. E Deus teve que levantar um chamado Davi, ainda pequeno, da casa de Jessé, para ir até o vale do Socorro, para lutar e para destruir aquele gigante que afrontava a nação de Israel. Preste bem atenção. Talvez você está aqui hoje, você louvou, você adorou, está uma bênção, uma unção tremenda, mas só Deus e você é que sabe como está o teu coração. Talvez você tenha orado, você tenha buscado, e você ainda não tenha recebido na sua vida, na sua família, as promessas de Deus, porque existe algum gigante que tem te afrontado. E às vezes nós perguntamos: Senhor, por que disso, por que daquilo, o porquê que está acontecendo isso, o porquê que eu não consigo alcançar a promessa do Senhor, o porquê as bênçãos do Senhor não estão acontecendo na minha vida. E se nós olharmos atrás, se nós darmos uma voltinha lá atrás, nós vamos ver, assim como aconteceu com Josué, fizemos um acordo com o inimigo. E com o inimigo não se faz acordo. Aleluia. Com o inimigo não se faz acordo. Ou você é vencido por ele, ou você o vence. Com o inimigo não se faz acordo. Com o inimigo não tem empate. Ou você ganha, ou você perde. Você tem que parar com esse negócio de fazer acordo com o inimigo. Vamos fazer aqui. A gente divide a taça no meio, divide o troféu no meio. Você fica com metade e com metade. Não, não pode haver acordo com o inimigo. Eu não gosto de futebol. Nunca torci para time nenhum e nem vou torcer. Quando alguém me pergunta assim, para que time você torce? Eu torço para o time de Jesus, que nunca perdeu uma partida. Mas nós tivemos agora ontem, lá no Brasil, a Taça Libertadores da América, e o Atlético Mineiro de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ganhou a Taça Libertadores. A taça só podia pertencer a um time. Se houvesse empate, tinha que ser como é que fala lá? Prorrogação. Prorrogação. E se nos pênaltis houvesse empate, havia mais prorrogação até eu ganhar. Não tem desse negócio, já prorrogamos aqui 10 vezes e sempre nos pênaltis. Ia ficar até hoje lá, não tem prorrogação, mas tinha que decidir. Ou era Atlético, ou era o outro time lá que você correu também. Agora eu pergunto a você: o troféu, ele pode pertencer a você. E até quando você vai ficar fazendo acordo com o inimigo para não tomar posse do troféu que é teu, é direito por herança? Porque a palavra de Deus está escrito que tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito meu, é direito teu, é herança. E eu e você somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos que tomar posse daquilo que é nosso. Aleluia. Com licença. Aleluia. Obrigado. Temos que tomar posse. Nós não podemos aceitar. Ou é meu, ou não é. Fazer acordo eu não faço. E o problema maior é que a maioria dos cristãos na face da terra não tomaram posse da herança. A sua família ainda não está na vontade de Deus, porque tem feito acordo com o inimigo. E o salário custa algo depois. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morte. O pecado, de acordo com o inimigo, é morte, é destruição. E aqui eu vejo uma história, quando Josué, então, depois de muitos acontecimentos com a nação de Israel ali em Canaã, ele se levanta e chama o povo e pergunta para eles: hoje vocês vão ter que escolher, ou vocês servem os deuses deles, ou vocês servem o Deus de Israel. Porque eu e minha casa já tomei a decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
física. Um corpo não pode ocupar o mesmo espaço. Ou Jesus senta no trono no meu coração, ou Satanás assenta. A ponto que o inimigo não tem como. Ó Jesus, vamos fazer o seguinte: o senhor senta aqui na beiradinha, porque o diabo vai ficar sentado do lado do senhor aqui. Eu vou servir o senhor na igreja, e quando eu sair da igreja, eu vou servir o diabo lá fora. Tem muita gente que está assim, serve a Deus dentro da igreja, mas lá fora não serve a Deus. Hoje é dia de escolher: ou você serve a Deus, ou serve o diabo. Aleluia. Josué teve que chamar o povo na dura. Apóstolo, a primeira vez que o senhor veio para a igreja, o senhor veio com uma mensagem dessa. Glória a Deus! Eu estou indo embora no dia primeiro. O problema é do pastor Ismael. Deixa Deus cuidar. O problema é dele. Ele me convidou, depois vocês pegam ele. Mas eu estou falando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Glória a Deus! Aleluia. E com certeza, uma coisa eu tenho certeza nessa noite: que essa igreja não pertence ao pastor Ismael. Essa igreja pertence a Jesus. Senhor dos senhores. Então ouça a palavra dele, ouça a voz dele, atenda o chamado dele e faça a vontade dele em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu correr aqui, porque o relógio me espera. Agora preste atenção. Minha família no altar de Deus. Eu comecei a falar com Deus: Senhor, por que a minha família não está no teu altar? Agora, aí o Senhor começou a falar no meu coração sobre o tabernáculo. Eu creio que você já estudou, você já ouviu, você já pesquisou. Se você ainda nem ouviu, nem pesquisou e nem estudou, então faça as três coisas: procure ouvir, procure estudar e procure pesquisar sobre o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em três partes. Ele era dividido em três partes. E essas três partes do tabernáculo têm um significado muito grande na minha vida e na sua vida e para a igreja de Cristo na terra. Para eu chegar aqui no altar, eu tive que passar pela porta, tive que passar no meio da igreja para poder chegar até aqui. Aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, desvenda esse mistério aí que eu não estou entendendo. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: quando você toma uma decisão de se levantar e ir até o altar de Deus, você já arrumou confusão com o inferno. Quando você toma a decisão: eu vou me apresentar diante do altar de Deus, você arrumou confusão com o inferno. E aí Satanás ele vem e tenta fazer de tudo para que eu e você não nos aproximemos do altar de Deus. Por quê, apóstolo? Porque quando você consegue chegar no altar, quando você consegue atingir o ápice, o local, o santo do santo, Satanás não consegue te tocar, Satanás não consegue te atingir, Satanás não consegue te envolver com nada, porque quando você consegue chegar no altar de Deus, as asas do Senhor te cobrem, Ele te abraça, o maligno não pode te tocar. Aleluia. Porque tem muita gente por aí que está dizendo assim: não, a Bíblia diz que o maligno não me toca. E o maligno está se abraçado, agarrado com ele. Não, a Bíblia diz que o maligno não me toca. E o maligno está lá. Onde é que nós vamos passear hoje? Vem cá, você vai ser meu ator aqui. Tem gente que fala assim: o maligno está escrito na Bíblia. Eu tomo promessa, tomo posse dessa promessa. O maligno não me toca. E quando ele levanta de manhã, o maligno chega atrás dele: então, como é que é? Onde é que nós vamos hoje passear? Aí ele fala assim: ó, bom, como hoje não tem culto, não tem culto na casa de ninguém, meu pastor não mandou fazer nada, acho que eu vou dar um pulinho lá na discoteca. Aí o
maligno vai com ele. Vai com ele para a discoteca. Aí chega na discoteca, ele dança, todo Spirit Nights, porque o pastor não está lá para ver ele, o diácono, o presbítero não está lá para vê-lo, a esposa do pastor não está lá, não tem ninguém, mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo sobre a terra, e Ele está vigilando os quatro cantos da terra. Não adianta, você pode até dar um passeio com o maligno, mas Deus está te vendo. Aí diz o maligno, não me toca, não, ele está abraçado. Aí você vai para a discoteca, para onde você quiser ir. Aí quando chega no outro dia, tem culto. Aí o amigo levanta, você levanta, vê você pondo gravata, arrumando, aí você toma. E aí como é que é hoje? Nós vamos aonde? Não, hoje eu vou para o culto. Hoje tem culto. Minha família não está de Deus, eu estou doido para chegar lá. Diz que é um apóstolo e meio doido para pregar lá, e eu estou doido para chegar lá. Aí o marido vem com você. Chega na porta, ele não pode entrar, ele tem que te deixar. Porque aqui dentro ele não entra. Porque se ele entrou, ou se ele entrar, vai sair queimado, vai sair queimado, debaixo do nosso pé. Porque a igreja, ela foi comprada com sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus na vida, pisa na cabeça do diabo. Aleluia. Aí ele fica lá de fora. Mas se porventura aconteceu isso com você até hoje, de vez em quando você dá uma voltinha com ele, você vai sair daqui e ele não vai estar ali te esperando mais. Porque ele não está gostando dessa palavra de nada. Ele já estava lá de fora, me descobrindo. Me descobrindo. Porque é que esse apóstolo foi tocar nesse assunto. Não é o apóstolo Carlos que está tocando, não. É o Espírito Santo que está falando com você. É o Espírito Santo que está revelando o culto. E está dizendo: escolha hoje a quem você quer servir. Se é o Deus deles ou se é o Deus de Israel. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso é para qualquer mão. Eu sei que aqui tem mais mulheres, mas eu vou usar uma expressão bem popular, um pouco vulgar, mas tem que ser macho para escolher servir a Deus. Tem que ser macho. Tem que ter peito para escolher, para servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque com Deus não tem facilidades, tem dificuldades. Aí tem gente que diz assim: mas quando eu não servia a Deus, eu tinha carro 0 quilômetros, eu morava em casa bonita, eu tinha empresa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Aí eu resolvi levantar a mão, me converter ao Senhor, aceitar Jesus, e agora com dificuldade tremenda, pedi um carro, pedi casa, pedi empresa, pedi trabalho, estou desempregado, está assim, que negócio é esse? Ei, deixa eu te dizer, você não perdeu nada não, foi Deus que tirou de você, porque tudo que você tinha conseguido não foi da presença de Deus, e Ele quer te dar coisa melhor, Ele quer te dar coisa boa, foi Ele que tirou. Aleluia. Ele arrancou de você o que não prestava. O carro que você tinha, a empresa que você tinha, a casa que você tinha não prestava. Ele quer te dar coisa melhor. E eu aprendi uma coisa na vida: eu só consigo receber algo quando eu me livro de alguma coisa que não presta. E foi isso que Deus fez comigo e com você. Você não perdeu, foi Jesus que arrancou, porque não foi Ele que te deu. Agora Ele quer te dar coisa boa. Se você pensa que a BM que você andava era boa, né? Não, Ele quer te dar um Maserati, uma Ferrari. Ah, posso saber o senhor desse negócio de teologia da prosperidade? Não, não sou pregador da teologia da prosperidade. Não sou.
Não faça apologia à prosperidade, porque prosperidade é totalmente diferente de riqueza. Andar de Maserati, de Ferrari, de Jaguar é riqueza, não é prosperidade. Isso é dom de riqueza. Prosperidade é você sentar na sua mesa todos os dias e ter arroz, feijão. Prosperidade é você receber o seu salário e não ter que correr para a farmácia para pagar a conta de remédio. Isso é prosperidade. Prosperidade é você usar o mesmo par de sapato 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque a sola não gasta. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ter 10 pares de sapato, não. Prosperidade é você ter uma camisa como está aí a durar 10 anos. Não é você ter 100 camisas lá no guarda-roupa, não. Isso não é prosperidade. E eu sou prova disso. Eu sou testemunho disso. Eu compro roupa para mim, um jogo, usando as roupas, sapato, eu sou de um jogo, porque não estraga. Agora quem não é próspero, ele vai na loja, compra uma roupa nova, aí que maravilha, compra uma roupa nova, aí ele vai sair de casa, passa no lugar, tem prego na parede, ele fala, oh meu amor, novinha, comprei, custou 200 euros, e rasga, tem que jogar fora, e tem que ir lá comprar outra. Isso não é prosperidade, isso é miséria. Prosperidade? Prosperidade não é você ter picanha para comer todo dia, ou filé mignon, ainda que você tenha ovo, arroz e feijão, mas que você sente na mesa e você diga para o Senhor: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Prosperidade, prosperidade não é você ter picanha na mesa, prosperidade é Deus colocar o pão todo dia na sua mesa. Mas quem faz acordo com o inimigo, ele não vive isso. Quem faz acordo com o inimigo não vive isso. Vou contar um testemunho meu rapidinho. Eu tenho meu maior inimigo quando eu estou pregando, não é o diabo. Ele é Deus. Meu maior inimigo não é Satanás, é o relógio. Ele não para de jeito. Presta atenção. A minha esposa e meus filhos foram para o Brasil dia 4. E eu falei com Deus assim: Senhor, eu não fico aqui 30 dias sem a minha família. Eu não quero ficar aqui 30 dias sem a minha família. Aí, 4 anos que estamos aqui, fazendo a obra de Deus, pastor Mário, é o meu sucessor, como já disse, já passei o cajado para ele, a carro para ele já subiu a igreja. E eu falei com Deus um dia antes da minha esposa aí: eu não fico aqui 30 dias sem ela. Ela foi no dia 4. No dia 3, eu coloquei a foto do meu carro na internet para vender. No dia 3, liguei para a agência de viagem de uma amiga nossa lá na minha cidade, Governador Valadares, Minas Gerais. Tem alguém de Valadares aí? Tem alguém de Valadares aí? Levanta a mão. Tem não? Só sou eu. Eita minha. Amém. Aí liguei para a amiga minha, falei para ela: vê uma passagem para mim aí. Foi início de agosto. E ela procurou do lado, procurou do outro, não achava. Só tem para final de setembro, início de outubro. E era 1.000 euros, 1.000 e tal euros, 980 euros. Eu falei: não. Aí eu falei para ela assim: faz o seguinte, esquece São Paulo, esquece Rio, esquece Belo Horizonte. Pode ser para Fortaleza, para Recife, Alagoas, qualquer lugar que tiver aí. Mesmo São Paulo, Recife e Belo Horizonte. Daqui a pouco ela me chama: olha, tem um aqui para Salvador. Só tem uma vaga dia 1º de agosto. Eu falei: essa, cara. Glória a Deus. Essa. Segura ela para mim, reserva aí. Aí ela falou assim: mas tem uma coisa. Amanhã você tem que pagar, porque senão a empresa não aceita, porque o voo já estava lotado, eles foram esperando. Como tem muitas vagas, você vai. Mas amanhã você tem que mandar o dinheiro. Eu falei: pode segurar, amanhã eu mando o dinheiro. Isso era 9 e pouca da manhã, aqui em Portugal. Fui pro joelho, falei: Jesus, eu mandei a mulher
X. Falou, está muito caro. Está muito caro. Eu falei, vem cá para a gente conversar, quem sabe aí você entende. Aí ele foi. Quando ele chegou, ele falou, quanto tanto? Era bem menos do valor que eu queria. Aí eu falei para ele, não, tanto eu não vendo. Aí eu fui para casa, ele foi embora. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, você está brincando? É esse aí que o enviado de Deus, foi ele que Deus mandou. Você reservou a passagem, mas você tem que mandar o dinheiro. Eu falei assim, sabe que você está certo? Peguei o telemóvel, liguei para o homem de novo. Olha, pode vir buscar no preço que você falou que eu estou vendendo. O homem veio, buscou o carro. No outro dia cedo, eu depositei o dinheiro, paguei a passagem. Sabe o que é isso? Prosperidade. Prosperidade. Quando nós fazemos o propósito de servir a Deus, Ele nos prospera. Só que tem muita gente por aí que está confundindo prosperidade com riqueza. E servir a Deus, prospera Ele, mas para eu servir a Deus eu tenho que ser rico. E quem falou isso? Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Jesus falou que sempre nós teremos os pobres no nosso meio. Como é que fica essa palavra? Eu tenho que ser rico para servir a Deus. Se o próprio Jesus disse que sempre haveria pobre, então, você pode até ser rico, mas você também precisa ser próspero. Porque eu conheço muito rico, milionário que não é próspero. Eles são ricos, mas não são prósperos. Porque gasta todo mês com a farmácia, gasta com um monte de coisa, o carro quebra, o avião quebra, tem que estar gastando dinheiro todo dia. O próspero não. O próspero ele compra um carrinho velhinho e todo dia ele para na bomba, enche o pneu, coloca óleo no motor, gasolina no tanque e vai embora. E passa ano e entra ano, e é só água, óleo, pneu e gasolina. Água, óleo, pneu e gasolina. O mecânico não vê seu dinheiro. Isso é prosperidade. Aleluia. Presta atenção. Para você chegar no altar, você precisa passar primeiro pelo pátio. Para você chegar no altar de Deus, você tem que passar pelo pátio. E tem muita gente que não está querendo passar pelo pátio. Porque no pátio existem alguns elementos, algumas coisas que devem ser feitas no pátio. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o relógio não nos permite isso. Mas no pátio existem alguns elementos que você precisa fazer. Tem muita gente que já quer chegar direto no altar. E você não consegue atingir o altar sem primeiro entrar no pátio. E o pátio, ele tem um elemento chamado porta. Você precisa passar pela porta. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Se você não passar por Jesus, se você não passar no crivo de Jesus, se você não passar na peneira de Jesus, você não vai conseguir chegar no altar. Primeiro tem que passar pela porta. Não é pela janela, é pela porta. Porque quem entra pela janela é ladrão. Tem muita gente que está pulando janela para chegar no altar. E ele não consegue atingir o altar. Porque Deus não permite. Para você chegar no altar, tem que passar pela porta. Para chegar no altar, tem que ser obediente a Jesus. Tem que seguir os passos de Jesus. Tem que seguir o caminho de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você chega no pátio, passa pela porta. Aí sim, você tem o primeiro passo para chegar no altar. A tua família está no altar de Deus. Depois que você passa pela porta, tem um segundo elemento, que é o altar no pátio. O altar simboliza morte, sacrifício, derramamento de sangue. Tem muita gente que quer chegar no altar sem se sacrificar. Tem muita gente que está invertendo a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, se você quiser viver, você precisa morrer. A sua carne tem que morrer. A sua carne tem
chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu posso fumar? O pastor disse: pode, meu jovem, você pode fumar. Aí ele disse assim: pastor, eu posso adulterar? O pastor disse: pode, você pode adulterar. Pastor, eu posso beber um espirignite? O pastor disse: pode, você pode beber. Pastor, eu posso fumar maconha? Pode, meu jovem, você pode fumar maconha. Pastor, eu posso cheirar cocaína? Pode, você pode cheirar cocaína. Aí o jovem ficou assustado com o pastor e virou para o pastor e perguntou: peraí, pastor, mas o que é que eu não posso fazer? Você não pode entrar no céu praticando tudo isso que você quer praticar. Glória a Deus! Lá no céu, quem pratica isso não entra. A única coisa que você não pode fazer é entrar no céu praticando essas coisas. Para entrar no céu, para chegar no altar, tem que ter sacrifício. Glória a Deus! Aí o cigarro me dava tanto prazer. O meu maior prazer é servir a Deus. É melhor do que fumar cigarro, maconha e cheirar cocaína. Vocês estão falando com um homem que é ex-policial, que já fumou maconha, que já cheirou cocaína, que já traficou armas, já fez muita besteira na vida. E no dia que eu me converti, o Senhor estava com o meu revólver calibre 38 na minha cabeça, para tirar a minha própria vida, dentro do meu carro. Vivi 12 anos longe dos caminhos do Senhor. Vivi 4 anos nos Estados Unidos, enfiado no centro de Macumba. Toda sexta-feira estava eu lá no cemitério, lá nos Estados Unidos, oferecendo despacho para Satanás. Eu me lembro de uma vez que o meu pai de santo, né, o pai do capeta está lá, mas o meu pai de santo lá disse para mim: só meu filho, o negócio é o seguinte, ano de 1989 para 90, você precisa passar o ano novo todo vestido de branco. Aí foi eu lá na loja, comprei sapato branco, meia branca, cueca branca, calça branca, camisa branca, quase que eu me pintei todo de branco. Quer que eu te fale uma coisa? Foi o pior ano da minha vida, foi o ano de 1990. Porque não é calça branca, não é sapato branco, não é meia branca que vai mudar a minha vida e a tua vida. O que muda a minha vida e a tua vida é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é que muda a minha e a tua vida. O sangue de Jesus é que nos leva até o altar de Deus. Tem que haver derramamento de sangue, tem que haver sacrifício. É com sacrifício. No altar tem que ter sacrifício. E se você não quer sacrificar, você não consegue chegar no altar. Aleluia. Aleluia. Terceiro elemento para chegar no altar, tem a pia. A pia servia para o sacerdote lavar as mãos e os pés. Com sujeira, com mão suja, com pé suja, com mente suja, com coração sujo, com alma suja, você não chega no altar de Deus. Você precisa passar pela pia, você precisa se lavar. Jesus Cristo disse: vós estáis limpos e purificados pela minha palavra. É a palavra te lava, a palavra te purifica. Ela está te lavando hoje. Com impureza não se chega
altar de Deus. É no altar de Deus. Você vai sair do pátio. Você entrou pela porta. Você se lavou, se purificou, você sacrificou. E você chegou no altar. É no altar de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Deus abençoa a voz do Senhor. Deus continua te usando, te prosperando. Que a bênção do Senhor esteja acompanhando. Os projetos de Deus na sua vida se concretizem no Brasil. Que a saúde de Deus, saúde do Senhor, esteja sobre a tua vida. Bênção do Senhor continua seguindo e acompanhando. Que a bênção, a prosperidade de nossa Deus hoje é um homem próximo. Que a saúde do Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Hoje é o terceiro ano da campanha Minha Vida no Altar. Nós aprendemos que tem que passar pela porta, tem que passar pelo pátio, tem que lavar a mão na pia para chegar no altar de Deus. E nesta noite eu profetizo em nome de Jesus que nós venhamos passar pela porta, que nós venhamos entrar pelo pátio e que nós venhamos lavar nossas mãos na pia, os pés, nosso corpo, nossa alma, e que as nossas famílias venham receber da parte de Deus os projetos realizados, salvação de almas sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que tu recebas o milagre da parte de Deus na tua casa. Segundo a palavra que foi ministrada esta noite, no versículo que foi lido no começo da palavra do apóstolo Marcos, eu profetizo em nome de Jesus que você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. E nós vamos orar, abençoar. Esse terceiro ano, esta campanha, é apenas mais um ano de vitória para a tua família. É apenas mais um ano de conquista para o teu lar. É apenas mais um culto diferente que passamos na presença de Deus. E o Senhor falou forte conosco aqui nesta noite. Nós venhamos nos livrar da imundície e da impureza deste mundo, porque sabemos que este mundo já pertence ao maligno. E a Bíblia diz que naquele dia vereis a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Mas esta noite está aqui o povo que serve a Deus, o povo que tem compromisso com Deus, e o povo que Deus tem prazer e a alegria de abençoar. Então receba o teu milagre aqui nesta noite em nome de Jesus. Receba a tua cura em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. E que as portas do inferno não venham prevalecer contra a tua família, porque sabemos que a família é a instituição formada por Deus. E sabemos que a igreja é a instituição formada por Deus. Então se você está na igreja, a tua família está na presença de Deus. E o inferno não pode prevalecer contra a tua família, contra a tua casa. Você acordou 8 horas. Acorda já. Daqui a pouco você acorda mais. Que Deus abençoe em Cristo Jesus as vossas vidas. Porventura alguém no nosso meio que queira receber Jesus como Salvador, queira reconciliar com o Senhor Jesus. Às vezes você passou um período de férias aqui no mundo. Às vezes você fez um pacto, uma aliança com o pecado, que foi pregado aqui nesta noite. Mas quando o sangue de Jesus chega, o pacto ele tem que ser quebrado. Porventura tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, vir aqui à frente, reconhecendo que estava outrora na imundícia do pecado, mas
Tem alguém? Às vezes amanhã pode ser tarde. O arrebatamento, ele é muito mais certo do que o ponto qual você pode beber e beber. A volta do Senhor é muito mais certa, irmão. Porque senão vai apagar a luz e depois fica assim, escuro. A volta do Senhor, ela é real. Jesus está voltando. Muita gente predicando de ser